Pessoal, boa tarde, então. Vamos começar o nosso segundo encontro do Programa de Formação em Agroextrativismo do Cerrado, módulo Piqui. Todo mundo me ouve? Está funcionando os áudios? Já estamos com 41 pessoas aqui na sala, então queria agradecer a participação de todas vocês, de todos vocês. Queria pedir para todo mundo deixar o microfone fechado e abrir só na hora que tiver desejo, né, de fazer o uso da fala, para que a gente possa se ouvir bem. Tá bom? Combinado? Bom, então esse é o nosso segundo encontro. Nós vamos conversar um pouquinho mais, aprofundar aqui os nossos conhecimentos sobre a aula 2 do módulo Piqui. Como na semana passada, a gente está iniciando agora 5h10 e vamos até as 18h30. Queria agradecer a todos vocês que participaram da enquete que a gente realizou na semana passada. Quando a gente fez a programação do nosso curso, a gente não considerou que sexta-feira seria feriado, então a gente precisou alterar a data do encontro e a gente teve 63% das pessoas preferindo realizar essa nossa aula hoje. Então, obrigada a todo mundo que participou. E tivemos 34% das pessoas que desejaram na quinta-feira, mas esperamos que a gente possa ter a maior e mais ampla participação de todo mundo aqui hoje. O fato dessa reunião estar acontecendo nessa segunda faz dessa semana ser a semana mais curta do nosso curso, porque a gente tem a nossa aula online hoje e sexta-feira a gente tem outra aula online, né? Então, essa semana vai ser uma semana um pouquinho mais corrida para todo mundo, mas acredito que vai fluir tudo de forma positiva. Se alguém tiver alguma dificuldade, por favor, fale com a gente através do WhatsApp. Lá vocês podem acessar qualquer um dos administradores do grupo. Bom, amanhã de manhã, até amanhã, a gente encaminha para vocês a videoaula, então, 2, do óleo, do óleo, correto, Luiz? Da polpa, da castanha. A castanha, me desculpa, do óleo é bom. A da castanha, a do óleo é a semana passada. E na sexta-feira a gente vai ter a aula virtual, eu já disse. Queria agradecer também a todas as pessoas que fizeram a avaliação da aula 1. Ouvir vocês é super importante para que a gente possa estar aprimorando a nossa comunicação, estar aprimorando todo o trabalho para que esse processo de formação seja realmente efetivo. Além da importância de estar ouvindo vocês, essas avaliações que a gente vai estar enviando semanalmente, avaliação das aulas, é a forma que a gente tem de monitorar a participação de vocês no curso. Então, quem participou de todas as aulas, por favor, responda às avaliações semanais, e isso a gente vai estar utilizando para emitir o certificado. Então, quem não respondeu nenhuma das avaliações, a gente não vai estar considerando que essa pessoa não participou do curso, então a gente não vai poder emitir o certificado, certo? Então, é muito importante. Amanhã a gente já vai lançar para vocês o formulário de avaliação da aula 2. Então, todo mundo que participou, que assistiu a videoaula, que leu o material, que está aqui nessa aula online, por favor, responda o formulário para que a gente possa estar acompanhando aí a participação de vocês e que a gente possa garantir que ninguém fique fora, né? Todo mundo que participou possa ter o seu certificado e utilizar isso da forma como achar melhor, né? Depois. Bom, a outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que cada videoaula lá no YouTube, embaixo tem lá a descrição da videoaula, lá a gente tem o link de materiais que a gente considera importantes para aprofundar o conhecimento de vocês com relação ao conteúdo daquela videoaula. Então, você está acessando e lendo também no computador ou lendo no celular de vocês, na hora que for melhor para cada um, mas são materiais importantes que podem estar aí contribuindo com o conhecimento de todos vocês, tá bom? Era só esses informes com relação ao curso que eu queria trazer aqui. Mais uma vez, dar boas-vindas a vocês, dizer que a gente aqui, em nome da organização do curso, né, a gente está muito contente de estar seguindo essa trilha de formação junto com vocês, pessoas experientes e conhecedoras da cadeia do Piqui, né, então também é um aprendizado muito grande para todo mundo
que está envolvido nesse processo de formação. E eu já queria passar a minha palavra para Sara e depois para o Luiz Carrasa. Enquanto a Sara liga o microfone, a gente vai utilizar a mesma metodologia da semana passada. Quem não teve presente na semana passada, a gente faz assim. A gente faz uma breve introdução sobre o tema trabalhado e a gente abre para perguntas. E aí, depois da pergunta, a gente ir conversando e esclarecendo as dúvidas, a partir do que vocês trazem de questão, a gente vai aprofundando. Sabe? Oi, tô aqui. Gente, só um minuto. Eu tive problemas de conexão aqui, eu estou querendo só cientificar se vocês estão me vendo aí, tudo ok? Tudo ok, José Alberto. Ouvindo, seu áudio foi regularizado, tá? Tá. Eu fui limpar, tá muito feio. Pessoal, boa tarde. Tá? É um prazer estar aqui em mais uma das nossas reuniões, tá? Aula-reunião, digamos assim, né? Nosso encontro virtual. Hoje é sobre o óleo do piqui, né? Esse elemento tão nobre, né? Digamos que o piqui todo ele é nobre, né? É difícil a gente falar o que é mais nobre. Mas dentre os óleos, quando a gente trabalha com a categoria de óleos, a gente pode, né? Todos nós aqui sabemos que o óleo do piqui é nobre, né? E a gente precisa, de fato, né, falar dele, divulgar, aprender a extrair esse óleo. E essa videoaula ela foi para isso, né? Para indicar as boas práticas para a produção desse óleo. A maioria das pessoas que estão aqui, elas já produziram, já tiraram o óleo do piqui, né? Ou tem interesse em saber, né, como que se faz, o que eu estou errando, o que eu estou acertando, né? Então, é nesse sentido, para que a gente possa oferecer para o mercado e principalmente para a nossa cozinha, para as nossas receitas, um óleo de excelente qualidade, né? Hoje, o óleo do piqui ele é vendido como nutracêutico, né? Depois das pesquisas realizadas principalmente pelo UNB, como potencial antioxidante, né? Também age na questão da reduzir o estresse e as inflamações das articulações em atletas em alta performance e diversas outras propriedades, né? Temos aqui os professores Ted e a dona Lúcia, que falaram mais a fundo sobre a produção, as propriedades do óleo, né? E sua importância e como se extrai. Então, é isso. E aí, a gente gostaria muito, precisa, né, da participação de vocês, né? Não fique com dúvidas, o momento é esse, tá? De interação. E estamos aqui para fortalecer essa rede, tá? De boas práticas para a produção e valorização desse óleo tão precioso que o Cerrado nos deu, tá? Sejam bem-vindos, é um prazer. Quem tiver alguma dificuldade no áudio, tá? Ou em alguma questão de conexão, pode mandar para a gente, que nos bastidores a gente vai tentar resolver da melhor forma. Um abraço e boa aula a todos. Luiz? Obrigado, Sara. Gente, então, dando seguimento, eu queria, antes de começar a falar da aula, né, da videoaula do óleo de piqui, eu queria reforçar que esse programa de formação, né, é uma iniciativa conjunta da Central do Cerrado, da Unicafes, do Núcleo do Piqui, do WWF Brasil, do Projeto Bem Diverso, da Embrapa e da UNB. Então, é uma junção de esforços dessas organizações para a gente trabalhar as questões, né, de melhoria de qualidade, de intercâmbio, troca de experiência, mais do que simplesmente passar uma informação, conteúdo, né, a gente tem trabalhado essas reuniões e, né, em função da pandemia, acabou que virou um hábito, uma prática, né, esses encontros virtuais, e que está possibilitando a gente fazer esse tipo de reunião. Então, a gente está seguindo uma metodologia que foi desenvolvida pela Unicafes no programa PECSOL, então, com o apoio financeiro do WWF e todo o histórico, né, de atuação
do WWF no território, principalmente do Mosaico, Grande Sertão Veredas, Peruaçu, e toda a trajetória do Núcleo do Piqui, organizando, articulando as organizações, a Central do Cerrado comercializando alguns produtos do Piqui há alguns anos, a gente achou importante unir esforços, em vez de cada um sair fazendo por conta própria e duplicando esforços, a gente se juntar para fazer um esforço mais consistente, conjunto, que é o que a gente está tentando trazer a partir desses cursos. Muito importante dizer que a gente tem clareza que o conhecimento ele é múltiplo e que as técnicas ou práticas que os nossos convidados estão trazendo, eles são referências, né, não só do óleo, mas de outras, né, a gente falou da polpa, vai falar da muda, vai falar da castanha, e a gente sabe que existem outras formas de fazer. O importante é que a gente está trazendo uma referência, tentando trazer uma referência para cada aula teórica e uma referência prática. Então, para essa aula do óleo de piqui, vocês espero que tenham assistido o vídeo, né? E queria agradecer demais. A gente teve a satisfação e a honra de ter um dos maiores técnicos especialistas em óleo de piqui, se não o maior conhecedor, que é o professor Ted, da UFMG, que trabalha há muitos anos, imagino que todos vocês conheçam, e que tem pesquisado a fundo e trabalhado, né, os critérios e as boas práticas e as análises químicas e parâmetros de qualidade, que é um pouco do que ele abordou na aula. Agradecer demais o TED, né, ao Laboratório de Biomateriais, do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, né, pela colaboração, assim como a dona Lúcia, né, da COPAB, que já tinha contribuído na aula da polpa e contribuiu também agora na aula do óleo. E agradecer também, aproveitar o momento aqui, o Valdir, que ajudou a dona Lúcia na coleta das imagens. O Valdir é um jovem comunicador apoiado pelo projeto Bem Diverso, então, indicação do Bem Diverso, e tivemos essa contribuição do Valdir, lembrando que todo o processo de produção e gravação desses vídeos são feitos à distância, com todos os cuidados para a gente evitar o contato em função da pandemia, da Covid. Então, feito com muita responsabilidade, muito zelo para não expor ninguém e não colocar ninguém em situação de risco. Eu queria, por último, agradecer também a Sara e ao Aldecir, que, né, contribuem com o vídeo também, a Sara pelo Núcleo do Piqui, fazendo a introdução, a apresentação assim, do contexto todo do Piqui no norte de Minas, no Brasil, da importância do Piqui, né, para as comunidades, para a economia, para a natureza, e o Aldecir com a experiência dele trazendo os aspectos das boas práticas, né, que se repete em todas as aulas, porque a gente tem insistido que as boas práticas da coleta do piqui é o primeiro passo para a gente ter um piqui de qualidade, seja para fazer a polpa, o óleo, a castanha, a muda. Então, a parte tanto da Sara, que é do contexto geral, como das boas práticas, elas se repetem em todas as aulas, e é importante que ela se repita para ficar bem, né, forte mesmo essa mensagem. Igual a aula passada, gente, a ideia desse encontro é, primeiro, a gente abrir a fala para vocês, para ouvir um pouco o que vocês têm de consideração, de dúvidas em relação ao que foi apresentado na videoaula, né? Então, tem a primeira parte, né, que é a exposição do TED, depois tem a exposição da dona Lúcia, e para vocês trazerem também, além de dúvidas, contribuições de outras dicas de práticas que vocês fazem e que não foi abordado no vídeo, que vocês gostariam de compartilhar com as pessoas que estão aqui.
Então, nós vamos começar ouvindo os participantes, né, que assistiram a videoaula, e, em seguida, a gente abre a palavra para o TED, para a dona Lúcia, né, e para a Sara, para mim, para outras pessoas que quiserem fazer uso da palavra também, responder e trazer novas provocações. Então, eu começo provocando vocês, perguntando assim, o conteúdo que foi abordado, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, seja da parte prática ou da parte teórica? E também, se vocês querem fazer complementações ou trazer outras formas, né, de produção que às vezes não foi abordada aqui. Então, quem quiser... Aí eu peço para a Maíra dar orientação. Maíra, como que a gente recolhe as inscrições aqui para abrir a palavra? Bom, aqui embaixo no Zoom, não sei se todo mundo conhece, tem uma carinha sorrindo. Você pode clicar ali e aí colocar levantar a mão. Daí a gente vai ver aqui uma mãozinha levantada e vai saber que você quer falar. Mas o jeito mais fácil, como a gente está aqui com 2 telas cheias de nomes, né, de pessoas, é você escrever lá no chat, quero falar, tá? Por exemplo, Dona Lúcia, escreve lá, Dona Lúcia, quero falar. Enfim, e aí a gente vai dando a fala conforme as pessoas forem se inscrevendo lá pelo chat. Quem é mais tímido e não gosta de falar na reunião, né, pode também colocar a sua pergunta lá no chat. E aí a gente vai interagindo entre nós. Só o professor Ted e a dona Lúcia, o Luiz, a Sara podem responder? Não. O conhecimento ele está aqui, e aí quem fizer alguma pergunta e algum de vocês tem a resposta para essa pergunta, pode ir colocando lá o seu conhecimento e a gente vai fazendo desse aqui um espaço de troca. Tá bom? Podemos fazer dessa forma? Quem quiser falar, escreve o seu nome lá no chat, ou então levanta a mãozinha. Dona Vicentina já está aqui. É a da Vicentina. Quem tiver dificuldade com áudio também, não estiver conseguindo falar, quiser escrever no chat a pergunta, a Maíra ela vai coordenando o momento de fala de cada um, chamando as pessoas para a fala e levando as perguntas, caso alguém escreva pelo chat. É isso, né, Maíra? É isso. Tá bom? Então, estou de olho aqui. Se eu não vi alguma mãozinha levantada, por favor, chamem a atenção aqui pelo chat. Dona Vicentina, com a palavra. Boa tarde a todos. Não precisa dispensar a apresentação, né? Porque Vicentina, da Tina do Piqui, todo mundo. E, Maíra, linda esse olhar para o nobre aí atrás de você, viu? Muito bonita, né? Isso. Uma alegria. Mas a minha pergunta é a seguinte. O Ted falou que para apurar, né, igual a dona Lúcia falou, apurar o óleo, tem que usar água potável. Mas tem que lembrar ao pessoal que a água potável é a água de poço artesiano, né? Poço cisterna ou rio. Lembrando que a água de cidade, a água clorada, não pode ser usada para apurar o óleo, que o cloro corta a gordura aí e você não consegue fazer de jeito nenhum o óleo. Às vezes você pode até tentar, mas você não vai tirar óleo algum. Pode ferver o tanto que for, pode colocar fogo, queimar a lenha que for. Não vai, porque a água tratada, né? A água tratada, a água com cloro, a água clorada, a água vai cortar a gordura do pequi e não vai apurar gordura nenhuma.
tem que lembrar, para quem quer tirar, fazer isso. Tentar ver isso aí, tá bom? Ou não sei se é fazer correção, ou observar isso aí, porque de repente vai, eu tentei fazer lá em casa e usei isso, e usei aquilo, e fiz assim, e fiz assado, e acabei não conseguindo. Lembrando que se colocar a água, essa água potável que ele falou aí, lembrando que se for potável e tiver esse tipo de tratamento, não vai ocorrer apuração de gordura, né? O óleo do pequi, porque vai acontecer isso, tá bom? É só para lembrar, porque quem já tirou lá na roça, com a água de riacho, e chegou aqui em januário, eu fiz, e depois eu fui observar dessa forma. Quando eu fiz com a água de chuva, foi totalmente diferente, entendeu? Então, é só para dar uma lembrada aí, ok? Muito obrigada. Obrigada, dona Tia. A Andréia Nogueira, está inscrita para falar. Acho que a gente pode umas 2, 3 perguntas e aí a gente abre a fala para o professor Ted, para a Sara. Tem uma pergunta para a Sara aqui também no chat. Olá, boa tarde. Tudo bom? Bom rever o pessoal. Da última aula eu tive um probleminha aqui, não conseguia, eu conseguia escutar vocês e não conseguia colocar para falar. Mas bom ver tia Tina, foi professora de onde eu estudei, meu sonho era ser aluna dela, super disputada como professora, e sou encantada pelo trabalho dela. Na verdade, eu queria perguntar, na aula, no cozimento do piqui, ela falou lá, eu esqueci o nome dela, ela falou que cozinhava por pelo menos 1 hora. A dona Lúcia. A dona Isso. Lúcia. A dona Lúcia. Ela cozinhava o piqui por mais ou menos 1 hora, e só no outro dia, né, porque deixava esfriar. Eu fiquei na dúvida se ela trocava aquela água ou se era ainda a mesma água do cozimento. Se ela trocava aquela água ou se ainda continuava a mesma água do cozimento. Entendi. Não tem ninguém inscrito, então a gente podia passar a palavra para a dona Lúcia, professor Ted. Tem a Ana Paula. Ana Paula? Não vi. Pronto. Então, vamos lá, Paulinha. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta não é nenhuma pergunta, porque assim, Maria Lúcia vai falar alguma coisa, Maíra? Eu posso continuar? Pode continuar? Pode perguntar, depois a gente... Ah, tá. É porque eu tô... Não, a minha pergunta não é nem mesmo uma pergunta, é porque assim, eu fiquei na dúvida. Foi logo nessa questão que Vicentina comentou, né, sobre a água potável, né, que é algo bem interessante da gente poder ter essa situação aqui. Foi só uma orientação que ela falou, mas que foi uma provocação. A questão da água potável. Se essa água potável, mesmo, porque assim, quando a gente passa por um tratamento dela, tem a limitação, né, da cloração e tudo mais, né, mas mesmo assim, por um período de tempo desse descanso e tal, ela vai implicar no processo da produção do óleo, mesmo assim. Aí eu queria saber sobre isso, se tem que ser uma água que não precisa ser potável, tal, tem que ser água da chuva mesmo, porque assim, a água que, por exemplo, se vem uma água da Embasa, por exemplo, ela já vem com um tratamento também, entendeu? Então, quer dizer, que essa água que vem da Embasa, por exemplo, também não possa ser utilizada, ou também não vai fazer o efeito. Aí eu queria que ela explicasse com mais detalhe, ou se a gente pudesse estar discutindo sobre isso também.
Bom, dona Lúcia, professor Ted, tem a Valéria perguntando também, ela está dizendo que queria entender mais sobre se pode usar o tambor, tá bom? Qual o tipo de material que pode colocar o piqui para tirar o olho? Eu posso responder? Vai lá, Oi? professor. Tá bom o áudio? Tá sim, tá ótimo. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer, né, a comissão organizadora do curso, né, e dizer que o curso está excelente, a qualidade, né, os livros, está tudo muito bom mesmo. Também a oportunidade de estar passando esses conhecimentos, né, porque a gente trabalha na universidade, né, e tradicionalmente existe aquela distância, né? Então, essa oportunidade de estar junto aos produtores, de repassando aquele conhecimento que foi gerado na universidade, é muito importante. E gostaria de agradecer também né, os nossos apoiadores, principalmente o Fundo de Direito Difuso, que tem nos patrocinado ultimamente. Bem, como a Sara falou, né, o óleo de pequi é um óleo nobre, né? O pequi em si, né, o nosso rei do cerrado, né, nos dá essa dádiva do óleo, que tem... Talvez foi até melhor, assim, porque vai saber que está passando lá com a infecção na cabeça. Oi? Pronto, voltou, professor. Tá. Né, o óleo, né, nos oferece, o pequi nos oferece, né, um óleo de excelente qualidade, com muitas propriedades físico-químicas que estão bastante requeridas no mercado, né? O óleo que a gente encontra no mercado, ele apresenta uma variação pelo fato de ser artesanal, né? Então, o que a gente está estudando? A gente precisa padronizar o modo de fazer, não é mudar o modo de fazer das pessoas, para se ter uma qualidade. Bem, o que Tina falou, né, sobre a água potável, né, a definição de água potável, né? A água potável, nem toda água potável é tratada, né? Ele colocou para usar água potável foi pela questão de higiene, né, para não, né, usar a questão de sujeira mesmo. A questão do cloro, porque o cloro ele é um oxidante, né? Ele desinfeta a água porque ele é um oxidante. Então, ele também vai oxidar o óleo, que pode realmente atrapalhar a retirada do óleo. Bem, em relação ao cozimento, né, nos nossos experimentos, isso já foi comprovado através de análises, que os vasilhames, o uso principalmente de tambor cortado, né, o pessoal usa aqueles tambores enferrujados, e o tacho de cobre, ele escurece o óleo. Né? Você já observa quando você cozinha os frutos nesse tipo de recipiente, você já observa que os frutos já estão eles estão escurecidos. Os testes que a gente fez que deu melhor performance foram os recipientes de alumínio e de aço inox. Ok? Obrigada. Muito bacana, Ted. Eu queria só adicionar um comentário em cima do que você comentou em relação ao cloro, porque realmente não necessariamente a água potável, obrigatoriamente, ela tem que ser tratada. A água potável é uma água livre de contaminações e de coliformes, ou algum tipo de problema, né, que possa vir a dar à saúde das pessoas. Então, vocês comentaram aí, na região tem muita gente que usa cisterna, tem gente que usa né, da cisterna coleta de água de chuva, tem gente que usa água de poço. É interessante comentar assim, que usando uma outra água, seria interessante essa água ser fervida antes para ter uma água realmente que seja possível uma água potável.
mesmo a água com cloro, aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Ted, porque até onde eu saiba, o cloro na água ele é volátil. Se a pessoa ferver a água antes, esse cloro evapora e pode ser usado essa água, Ted? Você está no mudo. Isso. Bem, Pronto. ok? Pronto, agora sim, professor. Um dos grandes problemas do óleo é a questão da oxidação do óleo. O cloro é ele age como um oxidante porque ele é ele vai aos micróbios, porque ele é um oxidante forte. Então, qualquer quantidade na água, né, pode... No nosso estudo, a gente fez, né, não utilizando a água tratada, né, a gente, utilizando as águas das cooperativas sem um tratamento. Mas nós não temos dado preciso de qual é essa concentração, né? Então, na caso de dúvida, usa a água sem... Posso falar aqui rapidinho? Ô professor, referente à água, né? Que água potável, não. Assim, pelo que eu entendo, né? Porque, primeiramente, a gente vai lá, por exemplo, do poço artesiano. E, assim, nem todos os poços artesianos, eles são apropriados para... não é que eles não são apropriados, né? A qualidade da água não é apropriada para o seu consumo. Então, ele passa por um tratamento primeiro para depois servir de consumo, tanto na área da manipulação como da área do consumo alimentar, né? Você me corrige se eu estiver errada, tá? E aí, eu perguntei isso e pedi essa discussão, porque é um caso que muitas pessoas têm essa dúvida referente a essa questão da água potável. E é uma coisa que eu sempre explico. É a quantidade de cloro, né? A água do cloro de ser colocado, tem um certo cuidado na hora de fazer essa manuseio, mas é caso mesmo do vasilhame, né? Do armazenamento dela, do tratamento, para depois servir de consumo. Aí, eu indico, e eu vou seguir aqui uma ousadia que geralmente eu indico em algumas agroindústrias, quando é utilizado, colocar um certo tipo de cloro, uma quantidade exata, né, na caixa, no armazenamento, e com o passar do tempo, esse cloro acaba se evaporando, porque ele vai tratar a água ali dentro. Então, por isso que eu falei, né, por isso que na hora que Vicentina falou e a gente, na discussão da gente, foi com referente a esse cloro, que ele vai do óleo e tal. Então, um certo tipo de quantidade muito excessiva acaba prejudicando no óleo, eu creio que seria isso, né? Aí eu gostaria que você me corrigisse se eu estiver errada. O seu áudio, professor. Não está errada. É até bom você ter parecido esse tema aqui, né? Porque talvez seja um outro tema, que é a questão da água, da água tratada nas unidades. A água tratada, as condições sanitárias da água nos empreendimentos, ele tem sido um problema. A gente fez a análise microbiológica da água de alguns empreendimentos que a gente tem feito, né? Alguns não deram problema, outros deram, né? E isso, né, pode contaminar todo o ambiente. Então, uma questão de você estar trabalhando com água tratada de uma maneira geral é importante para você ter uma qualidade dos produtos, seja da polpa, seja do óleo, seja dos outros produtos que vocês processam nas unidades. É até uma questão, né, de trabalhar um sistema
de tratamento, né? O uso de cloro para o tratamento, ele é polêmico, né? Porque o cloro, ele é extremamente tóxico, né? Então, a água que a gente toma tratada em casa, esse cloro, algumas pessoas falam que eles causam algum tipo de alguns problemas também. Mas água industrial, de uma maneira geral, não pode ser utilizado água com cloro. Até a água, né, qualquer tipo, na indústria de alimentos, né, a água clorada, ela causa alguns problemas, né, como escurecimento de algum alimento, né, no caso de polpas e frutas, o branqueamento dessas polpas, porque ele é um clarificante, ele é um oxidante forte. Por isso que ele é utilizado para o tratamento da água, né? E o pequi tem esse problema, né? Que o problema da oxidação é um dos principais problemas do óleo, e o cloro vai acelerar isso. Então, né, de antemão, a gente aconselha utilizar a água. A água fervida vai ter menos problema, né? Principalmente na retirada, né? Porque no cozimento em si, ali só ele vai ficar 1 hora fervendo, né? Aquilo ali vai, se tiver cloro, pelo menos grande parte vai embora. Mas na parte que, se você joga o óleo, joga a água sobre o óleo para a subida do óleo, aí isso pode causar um dano maior, né? Que eu acho que a Vicentina disse, né? É que o cloro impede que o óleo se desprenda. Certo? Então, essa questão do tratamento da água nas unidades é polêmico e, assim, é um assunto a ser trabalhado. Vamos ver se Dona Lúcia consegue falar. Desculpa, Luiz, é algo que tem que ter, assim, muito cuidado, né, professor, referente a isso, porque utilizar a cloração diretamente acaba prejudicando não só a questão do pequi, né, da produção de óleo, ou entre outros, mas de forma geral. Desculpa, sim, Luiz. Obrigada. Água com cloro na indústria é um problema. Eu gostaria de ver se Dona Lúcia consegue abrir o áudio e fazer algum comentário, Dona Lúcia, dentro da prática de vocês. Então, boa tarde a todos. Vocês estão ouvindo? Aqui a gente não tem esse problema, porque a água que a gente trabalha com ela é muito pura, vem da nascente. Então, na questão da extração do óleo, nós não temos esse problema com a utilização do cloro. Mas sobre a outra pergunta que a Ana Paula fez, em relação àquele caldo que cozinhou o piqui, ele não pode ser colocado junto do piqui na hora de despolpar. Tem que tirar com uma vasilha coadeira, né? Dá um jeito para que aquele caldo não vá para a gamela ou a panela, do jeito que foi a nossa prática final aí, porque a gente pegou pouco piqui já no final da safra. Aí eu utilizei uma panela, mas deve evitar aquele caldo quando vai despolpar o piqui para o óleo, porque aquele caldo ele vai impedir o despolpamento na hora de bater o piqui. Eu não sei se é isso que a Ana Paula fez a pergunta. Ele tem que estar sem caldo no momento do despolpamento. Você só vai utilizar aquele caldo que cozinhou o piqui no outro dia, quando você já estiver vendo sinais que o óleo está separando da polpa no processo que você vai batendo, vai colocando água fria, ele vai dando sinal que já está separando, que a gente chama de cortar, que os sinais do óleo vai virando as bolinhas, né, dentro da polpa. Ali já é o momento de você colocar aquele caldo que você cozinhou o piqui anteriormente, né? Já deu para entender, Ana Paula? Deu para entender. Teve a pergunta... Deu para entender, mas referente a essa pergunta, acho que foi outra pessoa que perguntou a questão da... Não, foi perguntado se quando deixasse o piqui, o
piqui batido para dormir, da noite até pela manhã se botava água fria ou se era a mesma água que usou na fervura que ficava descansando até o outro dia? Não, vai ter um tempo de bater o piqui novamente. A retirada do óleo, ela não exige que o pequi seja batido quente. Se a pessoa quiser deixar ele esfriar sem despolpar, pode começar o processo no outro dia que ele estiver bem friozinho. E tem uma coisa também importante, o pequi não deve ser cozido muito tarde, porque aqui, por exemplo, se a gente cozinha a partir das 3 horas da tarde, não dá tempo o processo de esfriamento, porque a gente deixa esfriar naturalmente. Então, quanto mais cedo cozinhar o piqui, espalhar ele, ou despolpar, tanto faz despolpar quente ou deixar para despolpar no outro dia friozinho, e tem que pegar bem cedo, no horário que o tempo está bem, um clima bacana, frio. Eu até fico pensando que nas regiões que não tem clima frio, é bem difícil tirar óleo de piqui, porque o processo de esfriamento exige, né, um clima bem ameno, bem frio mesmo. Aqui em Minas Gerais, no norte de Minas, é bem frio nas madrugadas, então é suficiente de uma noite por dia a pessoa consegue retirar. Mas a água nunca deve estar presente nesse momento de despolpa. A água só vai ser colocada a partir que você já bateu bastante o piqui, você vai colocando um pouquinho só para ver se está cortando, que é que a gente chama processo de cortar. Se esse óleo já está separando, se já está aparecendo as bolinhas de óleo sólido, é que você vai amolecendo com um pouco de água e continua o processo de bater o piqui. Mas ele nunca deve ter água antes de bater. É um processo pesado até. Muito bom. Dá para entender quer essa? alguma coisa sobre isso? Seu áudio está bem ruim para mim, viu, Ted? Se puder falar mais perto. Também não consegui ouvir. Para mim também. Eu acho que sua internet tá fraca. Se você puder desligar a câmera, acho que a gente vai te ouvir melhor. Tá. Oi, tá ouvindo agora? Agora ficou bom. Ah, tá. Beleza, então. Não, nesse Tá ruim, Ted. no máximo 1 hora de cozimento. Desativa a câmera, Ted, só para ver se o áudio fica mais forte. Talvez a internet esteja puxando isso. Pode falar agora mais próximo do microfone. O teste que nós fizemos, 1 hora, faria 1 hora de cozimento, as pessoas colocam o e fica lá, né, e daqui 3 horas volta lá, só para ficar o fogo. Cozinha depois leva para a água de cozimento, né, e retira a polpa. Alguns retiram totalmente a polpa e outros amassa a polpa junto com o preço. Alguns colocam para ficar a polpa junto com alguns colocam para ficar junto com o preço. Aí, não está dando para ouvir nada aqui, viu? Desde a hora que começou. É necessário nessa parte, né,
do óleo. Ele é um processo. Não tem áudio nenhum, tudo confuso. Não está dando para ouvir. Ed, vamos fazer o seguinte, veja se você sai e entra da reunião para ver se o seu áudio melhora. Tá ok, então pode continuar. Ô, Eduardo, liga para a tia Dal, fala com ela, estou na reunião. A gente te aguarda, tá? Enquanto isso, tem mais alguma pergunta aqui sobre a questão do cozimento, dona Lúcia? Quanto tempo? Mas, rapidinho aqui, dona Lúcia, antes da senhora responder, espera só um pouquinho, que aí o Ted entra também e vocês respondem juntos. Eu acho que foi o Eduardo, deixa eu ver aqui, foi o Eduardo, não foi? O Eduardo perguntou, né, meio assim, assustado lá com as cifras, né, do quanto que o município de Japonvá, né, 6 milhões de reais, que foi um dado da própria Emater, né, que gerou a safra lá do Piqui de 2019. Olha, Eduardo, isso pode ter dado até mais, tá? Porque a cadeia produtiva do pequi e, de maneira geral, dos frutos nativos, elas são totalmente os números subestimados. É muito mais do que o IBGE publica, tá? E a grande dificuldade de anotação da safra, né? De apoio dos municípios, né? E do próprio pessoal, dos próprios extrativistas que coletam, né? Essa dificuldade de levantar uma informação atualizada e real da produção, isso é ruim, porque dados muito subestimados da produção, eles podem atrapalhar muito esse processo de fortalecimento dessa cadeia produtiva, tá? E hoje os dados, eles são muito subestimados, tá? O Fernando da Emater está até aí, tá? Ele também vai falar um pouquinho, ele tem, né, que é um dado que veio da Emater, ele pode nos falar sobre isso. Mas nesse dado, inclusive, que ele falou, não está, né? Nem a questão da PGPM-Bio, que é um outro assunto depois que a gente vai falar, e também o óleo do piqui, por exemplo, né? Ele está incluído nesse valor, né? Porque quando é um dos principais produtos que agrega mais valor é o óleo, por isso que é tão nobre. Fernando, você fala um pouquinho desses números, por favor? Boa tarde a todos, boa tarde, Sara, boa tarde a todo mundo aí. Eduardo. O processo é esse mesmo que você colocou, sabe, Sara? E a gente faz essa pesquisa, geralmente no final da safra, a gente visita esses atravessadores, vamos dizer assim, que levam essa safra para outros estados, para Belo Horizonte, para Paraíba, para Brasília, para Goiás, o Distrito Federal. E aí a gente reúne com eles e faz essa base de quantas caixas que foram encaminhadas para essas localidades, o custo, né? A gente verifica o custo disso, e a gente também visita os extrativistas para a gente verificar o que ficou armazenado para entre safra, para eles comercializar, né? No caso de polpa, do pequi em caroço, do óleo e da castanha. Para você ter ideia, a gente tem aqui um estoque bem grande também, porque nós já temos pessoas aqui comercializando com a Europa, com os Estados Unidos, né? Esse valor ainda aumenta mais ainda, porque eles até não passam para a gente o valor total, porque tem a questão de fiscalização, tem vários outros itens que pode acometer esses dados que eles repassam para a gente, então não passa todos os dados, mas a gente tem esses dados, por exemplo, de 6 milhões, ele é muito seguro, porque isso é por baixo, sabe, Sara? Isso é por baixo. Levando em consideração também que a partir de 2016, 2012, na verdade, nós tivemos uma perda muito grande, tanto dos piquizeiros, e isso acometeu também a questão da safra, que diminuiu bastante, né? O piquizeiro que ele é acometido por essas pragas, ele não produz o que ele deveria produzir. Então, isso também tem uma quebra na produção. E para vocês terem ideia, nós tivemos, em 2019, a quebra aí de 40%, de 2020, nós já temos 50% de quebra dessa produção aqui no município, para você ter ideia. Então, numa safra normal, referindo a 2019, por exemplo, nós teríamos aí um valor de quase 10 milhões de reais, ou mais de 10 milhões de reais, se tivesse tudo normal. Então, esses recursos, a gente tem eles anotados, tá?
A gente tem o pessoal que comercializa esses produtos, e é o que você comentou também, Sara. Aí, em cima disso, ainda tem a questão da Conab, né, que faz o programa da sócio-biodiversidade, né, do preço mínimo, e que não foi computado nesses valores de 6 milhões de reais. Né? Ok? Vamos ver se o Ted voltou, se a gente consegue ouvir ele bem agora. Eu acho que ele não voltou ainda não, Luiz. Dona Lúcia está pedindo para falar, porque ela está com a internet ruim, parece que está armando uma Vamos chuva. com Dona Lúcia. O Ted está com a gente aqui sim, mas vamos ouvir Dona Lúcia, então. Isso. Como é que ela usa ali, né? Então, eu queria tirar a dúvida da pessoa que fez a pergunta, me desculpa que eu esqueci quem foi, sobre a questão do horário de cozimento. Olha, quando eu disse 1 hora, é o tempo mínimo. Não interfere, não dá problema nenhum no óleo se a pessoa deixar cozinhar por mais tempo. Tem pessoa que deixa aqui até 3 horas cozinhando, só que tem um detalhe. A pessoa tem que... Vocês estão ouvindo, gente? Sim, Dona Lúcia. Estamos ouvindo bem. Deixa eu complementar aqui. O problema é que a pessoa tem que ficar o tempo todo olhando, mexendo, para que ele não queime, não agarre no fundo. Quanto mais cozinha, ele corre o risco de agarrar no fundo da panela e queimar. E a queimar interfere sim no sabor, no cheiro. Então, é muito importante que as pessoas considerem isso. Não, pode cozinhar 1 hora, 2, 3, e quanto mais cozinha, mais rende o óleo. Mas 1 hora é suficiente fervendo. Tá bom, gente? Por enquanto. Muito bom, Dona Lúcia. Ted, você gostaria de complementar alguma coisa ou retomar a sua fala ali anterior, porque vamos ver se melhorou seu áudio? Beleza, tá ouvindo? Agora está ótimo. Agora está ótimo. Não, olha só, de uma maneira geral, extrair o óleo de pequi não é fácil. Então, você observa numa comunidade, numa cooperativa, ali você tem algumas pessoas que detêm essa técnica, não é todo. Alguns dizem, né, que até mal olhado você não consegue, atrapalha olhar. Né? Geralmente a pessoa ela extrai o pequi num lugar um pouco retirado, onde ele tem uma maior tranquilidade, né? E fazem isso, às vezes, na rotina do dia a dia. Né? Então, hoje eu vou extrair óleo do pequi. Aí coloca o óleo do pequi lá para cozinhar e esquece aquele caldeirão lá. Aí daqui a pouco lembra. Ah, tá. Olha, quando chega lá, a metade dos pequis já tá por lá de fora d'água. Aqueles frutos, né, que ficaram expostos, aqueles já estão escurecendo e vai afetar a qualidade do óleo. Então, a atenção, né, naquilo que está fazendo, a organização, vai ajudar bastante para você, no final, você ter um produto. Né? Então, geralmente, você cozinha em um dia e vai extrair no outro dia, né, de preferência na parte mais fria da manhã. Ok? Ô, Ted, fala um pouco do tempo do cozimento, que eu acho que isso é uma questão muito importante que interfere na saturação do óleo, né? O estudo que a gente fez é que 1 hora de fervura, né? 1 hora que você conta a partir de quando você liga o fogo, não. De 1 hora de fervura é suficiente para o cozimento, né? Mas você pode, né? Você vai submeter o óleo a mais tempo a temperatura. Quanto menos temperatura, melhor para o óleo, né? Quanto menos tempo sob temperatura, melhor é a qualidade do óleo. Então, você ficar
3, 4 horas cozinhando, você vai ter talvez rende mais óleo, mas vai ter um óleo de pior qualidade, nesse sentido. A mesma questão da temperatura é na apuração do óleo. Na apuração do óleo, tem que ter um cuidado imenso para a temperatura não se elevar muito, né? Porque existe um processo, até uma tradição em alguns lugares, que eles falam, eu vou refinar o óleo. O que é refinar o óleo? É eu aquecer o óleo ao máximo, até o ponto que sai a fumaça e toda a cor do óleo ela é eliminada, e o óleo fica clarinho, como se fosse óleo de soja. Então, as pessoas, de um tempo aqui atrás, elas faziam isso, né, para o óleo de pequi ficar parecido com óleo de soja. Né? Então, mas só que nesse ponto também, todos os nutrientes estão indo embora. Então, quanto menos tempo for submetido a calor, melhor será a qualidade. Né? A questão do cozimento dos frutos, né? 1 hora de fervura é suficiente. Né? Menos que isso também não vai desprender óleo. Né? Mais que isso, vai submeter o óleo mais tempo a calor, que pode afetar a qualidade. Eu quero falar. Ok. Ok. A Valéria também está com a mãozinha levantada aqui. Eu quero saber o seguinte, esse óleo aqui, ele está meio condensado e meio... líquido. Isso. E esse aqui está todo líquido. Tem alguma diferença no processo deles ou não? Isso é de um cooperado nosso. Eu posso responder? Por favor. Excelente pergunta, Valéria. Por que tem óleo que endurece e tem óleo que não endurece, Tédio? O normal do óleo é que devido à grande concentração que ele tem do ácido. Assim, Ted não está conseguindo comunicar, gente. Está muito ruim, Ted, o som de novo. Oi, agora está melhor? Melhorou. Olha, o óleo do pequi, ele naturalmente ele solidifica a temperaturas mais amenas. Assim que você produz o óleo, se o óleo for novo, às vezes ele demora alguns dias, mesmo sob temperatura mais amenas, ele demora para congelar a primeira vez. Isso acontece. Que pode ser do jeito que a Valéria mostrou aí, totalmente ou parcialmente. Agora, você encontra no mercado aí, né, num dia com a temperatura abaixo de 20 graus e o óleo permanecer líquido, pode indicar a contaminação do óleo ou a adulteração do óleo com óleo mais barato, como o óleo de soja, por exemplo, que o óleo de soja não congela, né? Então, se você tem... Lá em Belo Horizonte, eu fazendo uma visita lá nos estabelecimentos, eu vi lá estava uma temperatura baixa, aquele frio de Belo Horizonte, e eles vendendo óleo de pequi, o óleo estava líquido. Aí, o que a gente observou? Que te levou para análise que o óleo estava contaminado com óleo de soja. Então, esse é um dos fatores, né? Então, o óleo, o normal dele é a temperaturas próximas de 20 ou menos de 20 graus, ele solidificar, parcialmente ou totalmente. Mas esse que a Valéria mostrou aí, talvez seja desse ano, ele deve ser a primeira vez. Então, é assim mesmo. Então, não é original, então. Ô, Ted, deixa eu aproveitar que essa pergunta da Valéria é interessante, porque a gente tem trabalhado bastante com óleo de pequi na Central do Cerrado, e às vezes chega no mesmo lote, foi produzido na mesma panelada, tem uns que fica duro e outros que não fica. Quimicamente, eles têm diferença ou é a mesma coisa? Olha, tem a ver, e isso tem a ver com a coleta que ele fez do óleo no recipiente. Então, se eu tinha um óleo, né, num tambor de 100, armazenado em 100 litros, e
a parte que congelou foi para baixo e ele pegou só a parte líquida, essa parte vai congelar menos também, sabe? Então, isso pode acontecer, isso acontece no óleo de palma, que às vezes você separa até a parte sólida e a parte líquida do óleo, mas pode acontecer isso também. Entendi. É o mesmo processo que o pessoal tira a flor do dendê, né? Que é o de cima, que ele fica mais líquido, que ele... Isso pode acontecer, entendeu? Pode solidificar menos, uma parte pode solidificar menos que a outra, mas de alguma coisa vai solidificar, entendeu? Nós temos alguém inscrito aí, Maíra? Porque eu tenho uma outra pergunta para fazer aqui. Tem não. Dona Lúcia? Dona Lúcia quer falar. Só para concluir disso, é porque, geralmente, às vezes, ele vai criando, ficando no entorno da vasilha, meio que fica bruto, né? Ou mesmo de baixo para cima. Significa uma alteração, ou então a apuração excedeu do tempo, viu? Porque disse apurar o óleo, que é o momento de você retirar os resíduos de polpa, e a água exige um cuidado imenso. A gente tem que estar por perto, não pode deixar a panela sozinha. Boa noite, pessoal. Estou apanhando aqui com essa ferramenta. Ei, Buda, estamos te ouvindo. Está me ouvindo, né? Chegou atrasado de novo. Da outra vez nem falou nada. Mas é isso, cara. A gente acabou de chegar aqui. Deixa a dona Lúcia acabar de dar a resposta dela aqui. Se você quiser falar, entre em seguida. Tá, eu vou só fechar o microfone aqui, ver se eu dou conta. Que eu tenho aqui, está meio embaçado. Se a senhora quiser concluir, dona Lúcia. A dona Lúcia estava falando da importância do processo de apuração do óleo, né? Na mesma linha que o Ted falou, para não deixar o óleo chegar a temperatura muito alta. Eu queria comentar uma coisa que não pode passar do ponto. Ele dá um sinal muito bacana. Hein, gente? Dona Lúcia? Ele dá um sinal muito bacana que está... Oi. A gente perdeu um pedacinho da fala da senhora. Aonde será? Eu estava falando... Me ajuda aqui, Luiz. Me ajuda, gente, que até eu me perdi aqui agora. Eu acho que não tem muito o que a gente fazer, porque a internet realmente está ruim e está prejudicado, né? Desculpa aí, gente. No momento da... Que pena. Sim, a apuração demora demais, mas ela dá um sinal muito bom para a gente saber o horário certo de desligar o fogo, que ela vai criar uma espuma amarelinha por cima, ali, e ela para de fazer barulho. Ali é o momento exato que a água já acabou totalmente, que os resíduos já estão secos, e o óleo está pronto para coar, para ir para a vasilha, para o vasilhame, né? Para armazenar. É isso. Muito bom, dona Lúcia. Vocês conseguiram ouvir direito? Quer que reforça? Acho que tá bom. Zé Alberto não escutou, não? O que ela... Eu vou falar, vou reproduzir aqui. Se eu falar alguma besteira, a senhora volta a falar, dona Lúcia. Ela falou que a hora de desligar o fogo da apuração do óleo de piqui, a hora que ele está apurando, é a hora que ele para de fazer barulho e forma uma espuminha amarela em cima da panela. Então, ele parou de fazer o barulho, significa que a água evaporou, está na hora de desligar a panela para não deixar o óleo esquentar demais e perder a qualidade dele.
É isso mesmo, dona Lúcia? Obrigada, Luiz. Eu também entendi dessa forma. Você tinha uma pergunta, Luiz? Não tem ninguém inscrito. Eu vou Acho que o Buda quer Acho que é falar. uma polêmica aqui. Eu imaginei que alguém ia comentar, porque não foi falado na aula, e eu sei que em algumas localidades, o pessoal costuma botar sal no óleo. Diz que ajuda a conservar. Eu queria ouvir o TED sobre isso. E ouvir se alguém faz esse uso dessa prática, se alguém tem algum tipo de orientação nesse sentido. Opa, tá ouvindo? Estamos ouvindo, Ted. Olha só, Luiz, cloro, de uma maneira geral, no óleo, ele é problema. Né? O sal, né, ele é cloreto de sódio. Né? Então, ele é inorgânico. Né? Você lembra lá da química lá? De composto polar e apolar. Né? Então, o sal ele é um composto iônico polar, e o óleo é apolar. Né? Então, primeira coisa, eles não vai misturar. Você coloca uma colher de sal no óleo, ele não mistura. O que pode acontecer é alguns tipos de sais ser dissecante, entendeu? E ajudar na retirada do restante de água que fica no óleo. Porque aquela questão da água e do óleo, né? Qualquer quantidade, se você, por exemplo, você vai envasar o óleo e ele tem aquelas gotículas de água na garrafa, ele vai afetar a qualidade, entendeu? Talvez o uso do sal seja nesse sentido de retirar a água. Né? Alguns processos industriais de retirada de óleo têm a lavagem do óleo, mas já com hidróxido de sódio, que é outro composto polar também, mas se usa o hidróxido de sódio para a lavagem básica do óleo. Sal em si, eu nunca vi nenhum processo que utiliza sal para limpar o óleo, não. Essa é novidade para mim também. Ok? Beleza. Buda, você quer falar? Você está com a mão levantada aí? Boa noite a todos e todas, né? Na realidade, a mão está levantada aí, é falta de conhecimento da ferramenta mesmo. Não é porque estava querendo falar, não. Eu só quero pedir desculpa aí que eu cheguei atrasado, né? Na reunião, a gente estava na correria aí e acabou chegando atrasado na reunião. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi. Sim, estamos, Buda. Acabei chegando atrasado, era só isso. E a questão de levantar a mão aí é desconhecimento da ferramenta. Está aprendendo. Genilda, você quer falar um pouquinho? Você falou que usa o sal. Seu áudio está desligado. Eu acho que ela não... No microfoninho. Oi? Deixa eu ver se a Genilda fala, se ela consegue. Tem que aparecer minha voz. Pode falar. Isso, estamos te ouvindo, Genilda. Boa noite a todos.
Sim, eu coloco um pouquinho de sal quando a gente está apurando o óleo, entendeu? Não é muito, porque aqui na região da gente, Santo Antônio do Retiro, o pessoal fala assim que o sal que é para dar mais sabor no óleo. Então, sempre a gente sempre coloca, né, um pouquinho, aprendi com minha mãe, com minha avó, e até hoje, quando a gente vai apurar o óleo, aí eu coloco um pouquinho de sal, aí acerto ou não? Pode responder? Diga lá, Tete. Não, é aquela questão, em processos industriais em si, eu não vi nenhum relato de uso de sal na purificação do óleo, né? Mas, assim, ele pode ajudar, nesse caso, a retirada da água, né? Que ele aumenta a polaridade da água e separa mais a água do óleo, né? Mas, como eu digo, o sal é cloreto de sódio. O cloro, de uma maneira geral, ele é prejudicial ao óleo. Pelo que eu estou entendendo aqui, Ted, ele mais atrapalha do que ajuda, né? Cloro na presença, qualquer tipo de cloro, né? Seja hipoclorito, cloro ativo, o sal em si, cloreto de sódio, né? Todas essas substâncias libera o cloro ativo, né? Então, é prejudicial. Agora, ele pode, né? Aí no caso dela, parece que ajudar na separação de impurezas. Pode ser que eu nunca fiz a experiência, mas pode ser que ele pode estar também na separação de impurezas. Fica uma dica, viu, Ted, para o laboratório fazer uma investigação sobre isso. Eu acho que é um bom... O interessante da troca de experiências é essa, né? A gente aprende muito, né? A gente aprende muito. Aqui eu estou aprendendo. Maravilha. Agora, Genilda, o que eu gostaria de falar em relação ao uso do sal, quando, por exemplo, eu sei que, como você falou, é um aprendizado que vem da sua mãe, provavelmente aprendeu com a sua avó, e a família deve fazer isso, e a comunidade. É como o Ted está falando, o sal ele pode ajudar, mas o cloro que ele está dentro do sal, ele acaba prejudicando a qualidade. Para uso doméstico, como vocês sempre usaram, ok. Agora, quando a gente pega uma situação igual à sua, onde a maioria das pessoas não usam o sal, e a gente, por exemplo, vai juntar a produção de 10, 20, 30, 50 pessoas para comercializar para uma indústria, para alguma empresa, esse sal ele pode aparecer numa análise química e dar algum tipo de alteração química na composição dele. Porque quando a gente comercializa, no caso da Central do Cerrado, e acho que todos que estão aqui, a gente comercializa o óleo de piqui colocando como se fosse o produto puro, só o óleo de piqui. Então, qualquer outro ingrediente ele não é desejável para a gente fazer o comércio, por exemplo, para a indústria, mas para o uso doméstico, como vocês sempre usaram, e ele não tem problema nenhum, não vai trazer problema para a saúde, não vai trazer problema, mas essa padronização que a gente fala nas cooperativas, nas associações, para comercializar junto, é importante que todos usem os mesmos procedimentos para a gente poder juntar o óleo de todo mundo e ser um óleo igual. Ok. Uma dica disso aí o que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem uma atividade artesanal que está um mercado que exige padrões. Na indústria de óleo, quando você produz um óleo e vai comercializar, eles falam o que se chama de blend. O blend é você produz vários lotes de óleo, depois você faz a mistura dos melhores, né, dando aqueles, né, não misturando aqueles que estão ruins. Aí você tem uma produção mais homogênea, porque às vezes
o mesmo produtor, um dia extrai um óleo bom, né? No outro dia ele deixa cozinhar mais, no outro dia ele deixou exposto ao ar, oxidou, né? Então ele vai produzir óleos de diferentes qualidades. Então é importante fazer o blend, que você vai estar colocando o melhor óleo que você tem, né? E passando, né, um produto uniforme para o seu comprador. Ok? Ok. O Mário Lúcio queria fazer uma pergunta? Sim, então, estão me escutando? Vamos sim, Marcelo. Se apresente. Sou eu. Boa tarde. A pergunta que eu quero fazer é referente ao invase do óleo. Muitas vezes o óleo, quando eu vou colocar num vasilhame que tem uma capacidade volumétrica X, o óleo ele não bate o peso com relação à capacidade volumétrica, né? Qual é a situação que interfere nisso? A viscosidade do óleo, por ele ser mais grosso, ser mais fino? Podiam tocar nesse assunto, só para esclarecer um pouco? Acho que essa pergunta é para você, Ted. Só para você entender. É o seguinte, eu acho, eu acredito. Estão ouvindo? Oi? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, sim. A resposta essa aí é bem provável que tenha questão de densidade, né? A densidade de uma maneira geral, de 0,68 a mais ou menos 0,95, dependendo do óleo. O óleo de pequi deve estar em torno de 0,9, ou seja, que tem a capacidade para 1 quilo, né, você vai ter ali, no máximo, 900 gramas de óleo. Essa que é a relação, né, que deve ser. O Márcio, Ted, trabalha comigo lá na Central do Cerrado. A gente tem situações de que a gente enche 2 vasilhames com o mesmo tanto e tem um que pesa mais que o outro. É comum ter densidades diferentes? Aquela questão que você colocou pode ser a questão da fonte do óleo, né? Que a parte, se você tiver mais daquela parte solidifica, é bem provável que a densidade seja maior, a parte que só fica líquida. O sólido para baixo, né? Bacana. É isso. Posso falar um pouquinho sobre isso aí? Então, gente, a questão da espessura do óleo é justamente o calor. Acabou de fazer a apuração, ele está super líquido, muito fino, quase igual água. À medida que ele vai esfriando, ele já vai criando outra textura, né, e vai ficando mais denso. Então, se a pessoa quiser colocar a medida correta para não ficar estourando para fora, se colocar mais frio, tem que deixar um pouco mais baixo na vasilha. Acho que a internet hoje está difícil. Acho que a gente já está dando horário, né, Maíra? Mas uma última pergunta, ou talvez uma das últimas, é em relação ao cozimento do pequi, né? Interfere se ele for cozido no fogão a lenha ou no fogão a gás? Geralmente o pessoal sempre faz o fogão a lenha, né? Há alguma recomendação que seja feita apenas no a gás ou não, Ted?
Não há problema o tipo de fogo. É lógico que a lenha ela vai gerar fumaça, né? A fumaça, muita fumaça pode afetar. Mas o que deve ser nesse caso, o importante é que o calor ele seja homogêneo, né? Igual a gente falou, 1 hora de fervura, né? Uma hora de fervura é suficiente para cozinhar os frutos, né? O tipo de fogo que você vai utilizar não importa, desde que seja homogêneo, né? Então você começa ali, coloca a lenha ali no fogão e vai fazer outras coisas. Quando você volta, tá o fogo apagado, né? E a água sem fervura. O que deve se observar é que seja, né, esse calor ele seja homogêneo durante todo o cozimento, né? E evitar, né, muita fumaça de forma que para alterar o óleo, né, o cheiro, essas coisas. Ok? Muito bom. Ótimo. Eu acho que a gente pode, já encerrando essa etapa aqui, agradecer o Ted, né, e a dona Lúcia e todos que contribuíram, trouxeram sua contribuição. Eu posso aí, falar... Maíra, você... Pois não, Ted? Não, só de uma maneira geral, importante, a gente até abordou isso no curso, é o planejamento da produção, né? Então, quando você for começar qualquer processo, certifique que você já tem todo o material, né? Todos os equipamentos para aquele procedimento, né? Porque às vezes você fala assim, hoje eu vou fazer um óleo de pequi, né? Ah, tá, mas cadê a panela? Ah, mas cadê o coador? Mas cadê aquilo? Certifique que está tudo em ordem, né? E antes de começar o processo, porque se você começa um processo um exemplo, um processo de apuração do óleo, né? Eu coloquei o óleo no fogo, aí eu vou procurar o coador. Aí, a hora que eu encontrar o coador, o óleo já queimou. Né? Então, essa organização da produção, seja lá o óleo do pequi ou a polpa do pequi, é importante de fazer essa programação. E também, outra coisa muito importante é o mercado desse óleo, né? Então, geralmente, quem faz o óleo tradicionalmente, né, já é conhecido, né, na região, já é conhecido, né, o óleo de pequi de tal pessoa. Então, aquele produto já leva a marca, né, não só do óleo, mas de vários outros produtos da agricultura familiar e, né, de extrativismo, né, as pessoas já conhecem. Então, cuide, né, do seu produto, cuide do seu nome, cuida, né, da qualidade do seu produto, né? Dê as orientações para quem você está vendendo o óleo, para ele conservar aquele produto da melhor forma possível, para chegar onde é o mais importante, que é o consumidor, e esse óleo chegar lá de boa qualidade, né? Então, isso que eu gostaria né, de finalizar falando isso. Bacana, professor. Dona Lúcia, quer fazer as suas considerações finais? Acho que Dona Lúcia não. Ah, sim. Não estamos ouvindo a senhora, Dona Lúcia. Enquanto a Dona Lúcia está se organizando para conseguir falar com a gente, a internet está instável, queria pedir a todo mundo para a gente abrir as câmeras, para a gente tirar aquela foto bonita com todo mundo e guardar o registro desse momento. Não deu, Dona Lúcia, para ouvir a senhora. Abre a câmera um pouquinho só para a gente tirar uma foto bonita. Tá ficando... Vamos lá.
Enquanto as câmeras vão sendo abertas, eu vou... Ah, quase, dona Lúcia. Todo mundo fala Pequi. Já dizia? Pequi. Pequi, com muita honra, Sara. Pequi. Pequi. Pequitina. Pronto, tirou, Carol? Tem outra palavra que é unanimidade, pode falar aí que todo mundo vai... Pequi. Ok, que é galo! Ei, mineiro. Gente, obrigada pela participação de todos vocês. Foi muito bom. Lembrando que amanhã vocês vão receber a aula da Castanha, a videoaula, e também a das atividades da aula 2. Então, não deixe de preencher, cutuquem os colegas para que todo mundo possa registrar aí a participação, né, nas atividades. Tá bom? Boa semana para todo mundo e até sexta-feira a gente se encontra de novo nesse mesmo local. Um abraço, gente. Ok. Manda chuva para nós, Valéria. Parabéns pelo curso, todo mundo, viu? Parabéns. Qualquer coisa, me desculpe. Tina, obrigada. Nada, Tina, tá tudo excelente, tá tudo maravilhoso. Tina será a nossa próxima professora, gente. Vamos aproveitar dela semana que vem. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Todo mundo.